Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A edição é de Lilian Coreaço Riz e o oferecimento é das pessoas queridas que são as colaboradoras do Apoia-se. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês vamos esperançar o GAC. Venha conosco, está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá! Para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando o armário, indo enfrentar as compras de Natal, tentando fechar os últimos relatórios antes do recesso, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 211 do podcast Áreas Contaminadas. Ele é o penúltimo dessa temporada e deste ano de 2024. Esse podcast é editado por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 60 apoios ativos nessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, mas especialmente por demonstrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para que todo o mercado de GAC cresça. Essas pessoas, sem nenhuma vantagem adicional, voluntariamente contribuem com o nosso trabalho e nos dão a mensagem que o que nós fazemos nos nossos canais é importante a ponto de merecermos essa atenção especial delas. Agradeço muito as 94 pessoas que passaram por aqui nos últimos 4 anos e especialmente as atuais 60 que nos mandam a importante mensagem. Continuem. Com certeza continuaremos caminhando com vocês. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no front quer ver um novo horizonte a se levantar. Então fiquem tranquilos, nós resistiremos e insistiremos aqui com a maravilhosa companhia de vocês. Se você também quiser e se você também puder, junte-se à nossa campanha do Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo muito bem explicadinho por lá. Podcast Áreas Contaminadas conta com 4 queridas empresas patrocinadoras que nos enchem de orgulho por serem empresas muito importantes, renomadas no mercado, que querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos no caminho certo, isso é uma coisa muito legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouros são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental. Agradecemos demais a essas 4 empresas, que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem continuem. Com certeza, continuaremos. Gostaria de anunciar aqui que estão abertas as inscrições para o processo seletivo da 12ª turma de pós-graduação em remediação de áreas contaminadas do SENAC. Esse curso tem duração de 1 ano, com aulas aos sábados o dia todo, parte presencial, parte online, e um dia da semana à noite. Essa aula é sempre online. É um curso muito legal, bastante voltado para quem mexe ou pretende mexer com remediação. As inscrições devem ser feitas no site do SENAC, sp.senac.br. Procure lá pós-graduação, área de meio ambiente e o curso de remediação estará lá. Anuncio também, novamente, que a ESAS e o SENAC lançaram uma revista científica, a revista GAC, que está com a chamada de trabalhos aberta até o dia 31 de janeiro de 2025. Podem ser trabalhos científicos hard science, com muitos dados, análise estatística e tal, e podem ser artigos de revisão, relatos de experiência, estudos de caso e outros. A ideia é que o primeiro número seja lançado em junho, na 3ª Conferência ESAS, por isso o prazo de submissão, repito, é 31 de janeiro de 2025. Veja no site revistagac.com.br. Bom, hoje mostraremos uma conversa muito legal com Pamela Bellini Serretti. A Pamela trabalhou muito tempo em consultorias do GAC, no setor de comunicação, de qualidade e especialmente de RH. Recentemente ela abriu sua própria empresa e trabalha com recrutamento e seleção, e também com desenvolvimento pessoal e profissional dentro da sua área de expertise.
Ela conversa conosco sobre o papel do RH no GAC e dá muito boas dicas, vocês vão gostar muito. Fiquem agora com as palavras de Pamela Berrini Serretti. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Áreas Contaminadas. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito ilustre, a Pamela Berrini Serretti. Pamela, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao nosso podcast. Oi, Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite. Gosto muito dessa sua apresentação e é um prazer estar aqui e contar um pouquinho da minha história, falar um pouco para o pessoal sobre o RH do GAC, digamos assim, né? E é um prazer. Legal, que bom que você pôde estar aqui. Pamela, vamos começar do começo. Quem era a pequena Pamela, onde ela cresceu e que caminhos te levaram à universidade, né, para fazer não geologia, não engenharia, como é a maior parte dos nossos convidados aqui, mas para fazer administração. O que te levou para fazer nessa jornada aí? Bom, desde criança eu sempre fui muito curiosa e comunicativa, né? Então, na época de escolher uma faculdade, uma das minhas opções, né, incrivelmente ali, era uma das engenharias. Uhum. Eu até fui com o meu pai conhecer algumas empresas, né, conversar com engenheiros, mas na última hora ali eu optei por comunicação e marketing, né? Então, foi como se fosse aquela vocação, né? Jovem, não conhecia muito ali o que era a faculdade, mas queria dar esse passo, né? Então, na hora de escolher ali, eu falei, não vai ser engenharia não, deixa isso para lá, e fui para comunicação e marketing, né? Inclusive, quando eu era criança, eu fazia comerciais na TV. Ah, que legal. Declamava poema em rádio, assim, pagava uns micos desse tipo, assim. Porque é isso, eu gostava muito de comunicar, de me expressar, de ouvir as histórias das pessoas, eu ficava lá sentada ouvindo as senhorinhas contando, então eu tinha uma veia ali de comunicação, né? Caramba, que legal, olha, eu jamais teria essa coragem, muito bom. Depois, quando a gente vai crescendo, aí vai tendo as amarras, né? A gente vai bloqueando um pouco, mas quando é criança, né? É um negócio tão livre, tão puro, né? Sim. Então, eu fiz todos esses micos aí. E aí, falando um pouco da Pamela de hoje, né? Eu tenho 35 anos, sou casada, tenho uma filha de 7 anos, que é a Antonella. Moro em São Paulo, aqui na Grande São Paulo, em Cotia, né? Atualmente moro aqui, mas nunca se sabe, porque a gente aqui em casa gosta muito de mato, então daqui a pouco a gente vai indo para mais pro meio do mato ainda, né? Legal. O que mais? Sou mãe de gatos, tenho 3 gatos, e quem já participou aí de entrevistas comigo sabe que meus gatos são famosos, eles passam na frente da câmera, então já tem um pessoal de gato que conhece os gatos. Legal. E se a pessoa é gateira, então aí são mais 15 minutos de entrevistas, porque não tem como a gente não falar deles. Então, acho que é isso, assim, contando um pouco da minha, né, de quem era a Pamela criança. E então, você era de São Paulo, já era de São Paulo quando criança? Sim, sempre de São Paulo, interior de São Paulo. E por aqui fiquei. E aí, na vida profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Então, eu entrei na faculdade e também já comecei uma vida aí profissional em uma empresa de comércio de ferramentas, né? Olha. Então, na época era uma novidade muito grande para mim e eu nunca tinha trabalhado só em empregos assim mais adolescentes, assim, estágios, ajudava pai, ajudava tio, né? Uhum. Mas essa foi uma primeira grande experiência profissional, né? E eu fiquei muitos anos nessa empresa, já na primeira, tentando construir uma carreira ali. Eu entrei para trabalhar em processos de qualidade. Então, no começo eu não sabia nada, né? Obviamente, era um trabalho sem experiência, mas aí eu fui adquirindo muita experiência lá dentro, eu lidava com ISO 9000, né? Uhum. 9001 hoje. Então, eu me tornei auditora, eu migrei lá dentro depois por alguns setores, né, para reestruturar processos, e foi uma etapa muito importante na minha vida, né, porque depois, com o tempo, eu fui percebendo que processos são importantes em qualquer área, né. Então, aí quando eu terminei a faculdade, eu migrei para o setor de comunicação da mesma empresa, fiquei mais 1 ou 2 anos, e foi nessa época que eu conheci o Henrique, meu esposo, né? E foi ele que acabou me conectando ali com a minha segunda opção da faculdade, Sim. que ele é engenheiro ambiental. Legal. E já trabalhava no GAC, na época que eu o conheci, né?
E aí eu falei, nossa, que demais, eu quase fiz uma engenharia e queria saber tudo, né? Então, coitado, ele chegava dos projetos, eu queria saber qual era o projeto, o que que ele estava fazendo, já desenhou vários sistemas de remediação no papel para eu entender. Teve fases mais difíceis, assim, uma empresa que ele trabalhou que ele fazia injeção de melaço, né? E aí chegava, era o apartamento cheirando Imagina. cana, né? Meu E ele Deus até do céu. brincava. Ele falava, se você vai continuar comigo nessa fase, então vai dar tudo certo, porque assim, era a roupa, o apartamento, tudo cheirava, né, Nossa, melaço de cana. meu Deus do céu. E ainda que ele não pegou as injeções que algumas empresas fizeram de cachaça. Daí já pensou, Olha, ia chegar. que bom que daí foi só para melhor, depois foi sabão em pó, foi melhorando um pouco ali. Nossa Senhora. Mas foram fases assim, foi uma fase gostosa, né, do início da nossa vida ali como casal e também de conhecer essa parte do trabalho dele, que eu sempre achei muito interessante, sempre achei que o GAC em si tem, né, um propósito muito grande, né, de contribuição aí com o meio ambiente, enfim, né, com vários aspectos ambientais. E aí foi ele que me conectou ao GAC, né, porque através da rede de contatos dele, né, que eu fiquei sabendo de uma oportunidade, então surgiu uma oportunidade de fazer uma entrevista em uma consultoria ambiental para trabalhar com qualidade. Então eu falei, nós vamos juntar as duas coisas aí, e eles estavam no processo de implantação também da ISO 9001, então eu entrei como qualidade e ali foi o meu maior desafio naquele momento de concluir essa implantação da 9001. Ainda não tinha, né, a questão da 17.025, depois isso foi mudando, né, e foi assim que eu entrei no GAC, né, assim começou. E facilitou para a empresa ter a 9000, né? Porque depois que tem a 9000, para conseguir a 17025 é menos dor de cabeça, né? Ainda tem dor de cabeça, mas é menos. Exato, na época a gente estava até numa posição de destaque, porque a gente já tinha a 9001 quando veio a exigência da 17, né, e foi realmente um diferencial, a gente foi uma das primeiras empresas ali que conseguiram a certificação, então foi bacana participar desse processo, né. E aí, assim, uma das descobertas, quando a gente trabalha com processos e criando processos, né, de qualidade, foi perceber que pessoas e processos estão muito juntos, né? Então, assim, sem as pessoas não tem como o processo acontecer, e sem o processo a gente fica sem rumo, né? A gente não sabe qual o caminho claro ali, né? E então foi nesse momento que eu comecei a ter mais clareza, né, desse desejo e vontade de migrar para a área de pessoas, e aí vendo ali as rotinas, os desafios, né, do dia a dia dentro da consultoria, eu fui adaptando os processos e fui migrando para essa gestão de pessoas, né? E aí me especializei, eu consegui nessa época, eu passei a liderar o RH da consultoria, né? E fui me especializando, fiz pós-graduação, aí fui né, me capacitando de várias formas, com vários cursos, fiz felicidade corporativa, fiz inteligência emocional, enfim, fui me munindo ali de condições, né, de tocar esses projetos de RH. Interessante, né? Que coisa da qualidade para o RH e o nível de capacitação que tem que ter também para a comunicação é uma e é bastante, para a qualidade é outra e é bastante também, e para o RH também é bastante, né? Como é que você fez isso tudo, meu Deus? Foi um turbilhão, realmente, né? Mas é legal porque, por exemplo, quando a gente vai escolher uma faculdade, né? A gente pensa em sanar uma necessidade ali ou seguir um caminho, mas a vida real é tão diferente, né? E eu falo que essas mudanças foram muito naturais para mim, porque eu fui descobrindo o que mais eu gostava, e até hoje eu estou nessa descoberta, né? Eu vejo que a cada momento, a cada fase que a gente está da vida, a gente se redescobre de formas diferentes, né? Então foi me adaptando, foi mudando, mas agora acho que tá certo, tô encaixada aqui onde eu quero estar. Legal. E então fiz muito
fiz muito projeto de RH, fui desde rotina de departamento pessoal, até estruturação de plano de carreira, programa de comunicação, treinamento, liderança, enfim. Foi uma jornada aí de praticamente 9 anos. E em 2 empresas, você estava em uma, e daí quando você mudou de empresa dentro do GAC, você já foi direto para o RH dessa segunda empresa? Sim, aí mais recentemente, né, depois desses 9 anos, na primeira consultoria que eu entrei, foi aí que eu mudei, né? Enfim, já estava há muitos anos, né, um mesmo cenário, e aí eu senti que eu precisava explorar novos horizontes, comecei a olhar o mercado, né, e aí já viu, né, a gente começa a olhar o mercado, ele começa a olhar para a gente. E aí eu recebi um convite bem especial para um desafio novo, né, que foi essa segunda consultoria de GAC, também em RH, mas com desafios diferentes, com cenários diferentes, né, então em outro estado, e sempre foi uma curiosidade minha de trabalhar com profissionais mais de perto, né, assim, com outras culturas, porque o GAC funciona muito bem aqui em São Paulo, mas e fora daqui, né, eu tinha pouco contato com esses profissionais, né. Então, foi uma experiência muito legal, bastante diferente do que eu estava acostumada, né, mas foi bem importante. Eu falo que trabalhar nessa segunda posição, né, com esses desafios, esse novo time, né, foi, assim, um dos marcos na minha carreira, de verdade, porque a gente precisa se colocar em movimento, né, para que eu pudesse estar onde eu estou hoje, eu precisava passar por esse processo. Então, essa segunda jornada foi curta, eu fiquei 1 ano mais ou menos nessa empresa, mas foi super importante para eu tomar as decisões que me trouxeram até aqui, né. Então, foi um marco, e o que aconteceu, né, qual que foi o grande start, assim, né, dessa mudança? Eu percebia que as habilidades que eu podia alcançar estando dentro de um RH, dentro de uma empresa, eram limitadas, eh, até onde eu queria alcançar, até onde eu sentia que eu podia contribuir de fato com ajudar as pessoas a se desenvolverem, né. E aí eu não existe essa barreira, eu não conseguia ir além dela estando dentro de uma empresa, né. E foi aí que eu, decidi abrir ali o leque das habilidades corporativas e olhar tudo de uma ótica mais, eu falo assim, mais integral, sabe, que é poder olhar para as pessoas pensando em desenvolvimento não só profissional, mas pessoal também. Eu acredito muito nisso, eu estudei muito essa direção. Inclusive eu falo muito, né, quem já fez algumas entrevistas aí comigo, talvez se identifique se estiver ouvindo, eu sempre gosto de começar uma entrevista e uma conversa falando que exatamente isso, que não existe aquela caixinha do profissional, a caixinha do pessoal. A gente acreditou por muitos anos que isso funcionava assim, né, mas principalmente depois da pandemia, a gente percebeu que não é assim, né, nós somos um ser integral ali, as coisas vão se misturar, vamos errar, isso acontece, vai continuar acontecendo, né, então, enfim, a gente não espera nunca que tenha o certo e errado, né, e principalmente que as pessoas não tenham problemas, não passem por dificuldades. Então, para atingir essa evolução, digamos assim, plena, eu precisava estar em outra posição, que não como uma pequena parte ali do RH dentro de uma organização, sabe. O que faz para quem não conhece muito, né, o que faz o RH dentro de uma empresa e especificamente no GAC? Tudo bem, tem coisa que todo mundo sabe, né? Passa lá no RH quando você vai ser demitido, ou passa lá no RH quando você foi admitido, né? Ou então tem o recrutamento e tal, tudo bem. Mas o que no dia a dia, que não tem recrutamento todo dia, né? Não tem demissão, felizmente, né? Não tem demissão todo dia. O que faz o RH e se puder falar no GAC, né? Qual a importância do RH dentro do GAC? Joia. Bom, o RH pode funcionar de diferentes formatos dentro das empresas, né? Em empresas menores a gente mistura aí o departamento pessoal com o RH, isso é super normal, a gente faz um pouco de tudo, né? Mas acho que na maioria dos casos das empresas, principalmente de consultoria, conhecendo um pouco assim desses RHs, né? Eu vejo que o maior desafio
principalmente no setor de GAC, né? Eu acho assim, o GAC é um ramo extremamente técnico, né? E ao longo dos anos eu vi assim profissionais excelentes em termos técnicos, mas que enfrentavam dificuldades, por exemplo, para alcançar posições mais elevadas, ou se desenvolver uma carreira dentro de uma consultoria, né? E eu sempre identifiquei que esse ponto, né, que é principalmente o papel do RH dentro das empresas, é desenvolver o que a gente chama aí das soft skills, né, que são as habilidades comportamentais, né. Então, o técnico, eles aprendem no dia a dia, aprendem a base educacional, aprendem com os projetos, mas essa parte das habilidades comportamentais, muitas vezes fica a desejar, né, e principalmente também depois da pandemia, existem habilidades que a gente não lidava antes com tanta frequência, como, por exemplo, essa mudança rápida de cenário, tudo ficou para ontem, né? Gestão de conflitos, a própria geração mais recente que tem essa questão de ter que se associar a um propósito, então o meu trabalho tem que ter um propósito junto com o meu propósito de vida. Então, são várias questões ali comportamentais que a gente não lidava com frequência, né? E isso vem aumentado a complexidade do trabalho desse RH, né? Então, eu falo assim que normalmente os líderes, eles não se perdem na execução técnica das tarefas, isso eles tiram de letra, mas na comunicação, na gestão de pessoas, né, e principalmente nesse contexto de RH dentro do GAC, eu percebo que o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade é preparar os profissionais para ocupar esses cargos, sabe? Sim. Essa gestão emocional da situação, né? Claro, sem generalizar, né? Mas eu passei por muitas situações assim, e acho que isso é muito comum no setor, porque, como eu disse, historicamente o foco sempre, né, esteve voltado ali para uma excelência técnica, mas a gente não pode deixar de ver, no meu ponto de vista, de que o mercado mudou e a gente precisa de profissionais capazes de combinar esses dois pontos, né? Ao menos que você queira se tornar ali um especialista técnico mesmo, e eu já vejo que hoje em dia as consultorias estão abrindo espaço para esse grupo, né? Então já tem algumas que têm ali um departamento técnico que é um consultivo para o departamento de projetos, né? E tem esse espaço, mas se não for seu caso, você vai passar em algum momento por uma estruturação de equipe, você vai precisar desenvolver essas habilidades comportamentais. Você vê, agora vamos em duas vertentes aqui. A primeira é, você vê espaço para esse especialista técnico ou ele está fadado a ser deixado de lado dentro das consultorias? Eu mesmo vejo pouco espaço para o especialista técnico. E ainda que algumas consultorias tenham isso, o especialista na remediação, o especialista na remediação termal, né, assim, especialista na investigação, ainda que exista, ele ainda está ligado a projetos, então ele tem que atender demandas e metas de projetos. Mas você é especialista no RH, você vê esse espaço acontecendo, ou é só para a seleção brasileira, só para os faixa preta para fazer isso? Então, eu vejo esse espaço, eu acho que ele existe, ainda vai existir por algum tempo, mas de fato, assim, né, pensando na fatia de mercado que a gente tem, né, o espaço é muito maior para quem tem um desenvolvimento integral, né? Então, assim, eu acho que essas pessoas que seguem por essa área puramente especialista vão ser cada vez mais minorias e, assim, muito bem preparadas, com uma base, até com uma senioridade de carreira, né, já mais estruturada, acaba sendo quase como um consultor, né? Então, eu vejo que isso caminha para que esse grupo diminua, né? Até porque é como na área de TI, né? Na área de TI existiam as pessoas que faziam iam para a formação de programação porque não queriam ter relações com outras pessoas, assim, eu não quero me comunicar, né? E isso já não existe mais, não tem como. Até o programador agora ele tem que se comunicar, nem que seja com inteligência artificial. Verdade. Então, assim, de fato, eu acho que um profissional que tem as habilidades ali combinadas, né, de uma forma integral, técnicas e comportamentais, ele vai ter um caminho e portas, né, mais portas abertas, eu acho. Mas eu continuo vendo que existe, sim, essa fatia menor,
mas sim esse espaço técnico. Bom, uma outra vertente que eu ia perguntar para você, tem um amigo que começou com uma empresa, né, de consultoria e tal, a empresa começa só com ele, depois a empresa começa a crescer e tal, e hoje a empresa é de médio porte, né, e ele falou assim, olha, uma das coisas que eu devia ter feito antes e que me fez dar muitos passos para frente foi contratar uma pessoa ou um grupo especialista em RH, justamente, né, o que você está dizendo. Porque antes, diz o meu amigo, eu é que falava com as pessoas, entrevistava, e o meu feeling é que dizia se a pessoa era boa ou não. E eu errei em quase todas as pessoas. E quando veio o RH, ele acertou em quase todas as pessoas. Isso poupou muito trabalho. Então, qual é a mágica que o RH faz que seleciona melhor as pessoas do que ele ou eu ou qualquer um? Essa é a pergunta de milhões, hein? Vai querer que eu conte o segredo aqui? Bom, eu acho que, na verdade, assim, não existe essa mágica, e eu acredito até que não existe essa receita, porque pessoas, assim, são muito diferentes entre si, né? O que eu acho que o RH agrega muito nessas situações, né, como essa que você comentou, é que é um olhar técnico para pessoas, Sim. né? Então, assim, a gente consegue mais facilmente identificar ali essa sinergia entre o ambiente de trabalho e aquela pessoa, né, e aquele profissional. Existem ferramentas que a gente aplica para mapear esse perfil dos profissionais, né, mas muitas vezes numa conversa simples, você consegue identificar se, por exemplo, se ele tem um perfil daquela empresa, e por isso é legal você ter um time, porque você consegue, o time de RH, né, porque você tem ali a visão da tua cultura, né, e isso facilita muito do RH de fazer essa sinergia entre o profissional e a empresa, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu sempre gostei muito de conduzir os processos seletivos, eu faço isso até hoje. Eu tenho, inclusive, minha planilha aqui, o meu marido fala assim, essa planilha é a planilha de ouro, porque entro com as pessoas, né, e eu vou colocando lá, tem profissionais que eu vou acompanhando a carreira, eu vou vibrando com eles, esse aqui foi para a empresa tal, esse daqui eu já entrevistei, ele queria ir para um lugar tal, e ele foi, esse aqui mudou, enfim, eu acho que assim, quando você tem conhecimento do mercado, que você tá atuando, isso te coloca numa posição melhor, de reconhecer esses talentos, esse perfil faz sentido com o tipo de consultoria que ele está buscando, e às vezes são pequenos ajustes que fazem uma diferença. Então, para te trazer alguns exemplos aqui, eu já criei sub-áreas dentro da área de projetos para conseguir, por exemplo, encaixar um profissional, um talento que a gente não queria perder, mas ele estava sem espaço, aquilo não era mais condizente com o caminho dele. Aí ou a gente se adaptava ou a gente ia perder, né? Então, esse feeling de ter alguém que tem esse olhar de pessoas focado no seu negócio, traz esses diferenciais, né? A gente não quer perder as pessoas boas, mas como retê-las, né? Sim, sim. E você falou das gerações, né? Existe realmente alguma questão geracional? Ou porque eu, sem saber, né, assim, empiricamente, eu digo que é mais uma coisa da circunstância do indivíduo ou até da condição prévia que ele tem, né? Se a pessoa é de família mais rica, ela se sujeita a menos coisas. Se o cara tá batalhando desde cedo, ele tem que trabalhar para ajudar a família, eles, né, têm um outro tipo de aceitação de algumas coisas. Então, eu digo para os meus amigos que não é a geração, talvez seja um recorte social, talvez seja o indivíduo. Mas, como eu falei, eu sou, né, só estou palpitando, é você que conhece. O que você acha? Não, mas você também trabalhando com, né, na parte educacional, né, a gente vê essa questão da geração muito clara, né, na educação, e eu acho que são coisas que se complementam. Eu acho que a questão das gerações, ela vem muito forte para nos mostrar os valores de cada geração. Então, por exemplo, a minha geração aí, eu já falei minha idade, então tudo bem, né? A minha geração, que é dos millennials, né, a gente tinha a questão do trabalho a qualquer custo. Então, assim, era um passo que a gente precisava ter. Então,
todo mundo da minha geração praticamente trabalhou o dia todo e estudou à noite. Aham. E sobreviveu, e foi isso, né? E a gente não via outro caminho. Sim. Claro que existe a questão social, né, de quem de fato precisa e não precisa, mas eu acho que quando a gente fala das gerações, entra muito mais no que, por mais que a pessoa faça porque precisa, os valores dela, Aham. como ela olha para cada empresa é diferente. Então, essas gerações mais novas, eu acho que eles buscam essa relação de propósito, eles buscam que a empresa tenha ali essa questão social, ambiental, aquilo é importante para eles. Então, acho que vai muito mais no sentido de dedicação e de alta performance, digamos assim, de ter esses valores relacionados, tá? Então, assim, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se aparecer uma empresa X, eu vou. Aham. Mas o quanto eu vou viver aquilo, o quanto eu vou me entregar para aquilo, depende do quanto isso está alinhado com o que eu busco para minha vida. Aham. Eu acho que é mais nesse sentido. Então, eu acredito que se complementem esses dois fatores. Sim. Tem muitos casos, muitos amigos, amigas que tiveram problemas de saúde mental dentro dentro das empresas. Não, tiveram problemas de saúde mental e, coincidentemente, estavam dentro das empresas. Mas talvez a sobrecarga de trabalho das consultorias, especialmente em algumas épocas como essa, exatamente agora onde nós estamos, né, no fim do ano, contribui também ao meu olhar de leigo, né, contribui bastante para o agravamento de algumas situações que acabam levando a problemas de saúde mental, e o burnout é uma das explosões que acontecem. O que as empresas estão fazendo, no olhar do RH, né, o que as empresas estão fazendo? Certamente estão fazendo alguma coisa, né, para melhorar essa situação, para diminuir as ocorrências. O que elas estão fazendo, o que pode fazer melhor, e dentro do GAC, que tem essa loucura de projeto entrando e tal, como lidar com isso? Isso é um tema em alta que eu acho que não vai mais cair de moda, digamos assim, né? Porque, de fato, né, inclusive o principal motivo dessa minha migração, digamos assim, profissional, né, é para atuar em algo que eu acredito que é esse equilíbrio, né, um equilíbrio emocional. Eu acho que esse equilíbrio nos coloca numa posição de evitar, muitas vezes, esses casos, né, de exposição da saúde mental, esses casos extremos que a gente vê, né, dentro das organizações, mas que a gente não sabia que existia antes ferramentas para lidar com isso, né? Então, cada vez mais isso tem, né, trazido novas possibilidades. Com relação às empresas em si, enfim, a gente tem as empresas que têm os cartazes na porta e que falam de saúde mental, mas que não vivem, né, isso. Eu acho que isso é bem sério, né, porque muitas vezes, normalmente é assim, a empresa tem o cartaz na porta, ela fala muito disso, mas ela só vai viver quando tiverem casos, quando acontecerem casos, e aí ela vê que o negócio é sério, que ela precisa mudar isso, né? Sim. Mas uma mudança de cultura é algo muito profundo, né? E eu acho que antes dessa mudança de cultura, eu penso que o caminho é tratar a si mesmo, assim, tratar as pessoas, e não... e aí vai né, novamente o motivo pelo qual eu mudei um pouco, porque dentro da empresa você tem essa limitação de tratar as habilidades que são inerentes ali ao trabalho, e isso fica muito superficial e muito raso, não evita esse tipo de problema de saúde mental, não resolve, né? É como se você vai empurrando ali. Agora a pessoa está numa posição de gestão, ela está aprendendo e trabalhando ao mesmo tempo, e vai indo, e o negócio vai virando uma bola de neve, ela faz um curso aqui, e vai indo, né? E isso não evita esses casos de exaustão, de saúde mental e etc., né? Então, eu acredito que o caminho principal é nos tratarmos enquanto indivíduos ali da nossa... autoconhecimento, sabe? É olhar para dentro, entender, por exemplo, o que me tira do sério, o que faz sentido para mim, como eu me comunico, será que eu estou passando a mensagem certa? Porque às vezes eu passo uma mensagem errada, e a responsabilidade da comunicação é sempre de quem está passando, né? E isso soa de outra forma, isso gera um estresse, isso gera uma falta de comunicação que vai impactar no resultado, e isso vão virando as bolas de neve, sabe? Então,
Por isso que eu acho que o melhor passo para a gente minimizar esses cenários, e eu acredito que isso não é um processo rápido, eu acho que é a gente plantar agora para colher, né, nas gerações futuras, é começar a dar importância para quem somos, né, e olhar para dentro, né. E você, então, você hoje não trabalha mais dentro de uma empresa, dentro de uma consultoria, você é uma empresa que trabalha com RH. O que a sua empresa faz, o que você faz dentro da empresa, dentro dessa história que você contou pra gente, e quem te contrata? O trabalhador, o profissional que quer se recolocar, ou a empresa que quer um programa dentro da própria empresa para desenvolver alguma capacidade ou a própria autoconhecimento. O que você faz e quem te contrata? Sim, no começo de carreira, Marcos, a gente, na verdade, todo mundo pode contratar a gente. Sim. Fique à vontade aí, pessoal. Gente, eu tenho todos os públicos. No LinkedIn assim, tá lá Pamela Bellini, é só procurar que vocês vão achar. Exatamente. Mas assim, hoje meu objetivo principal é proporcionar esse desenvolvimento humano mais direcionado, né, com objetivo. Então, tanto para profissionais quanto para empresas, né, eu acredito muito nesse conceito de equilíbrio integral. Então, quando a gente consegue alinhar nossa vida pessoal, vida profissional, a gente alcança um nível de realização que naturalmente nos torna mais produtivos. Eu acredito nessa produtividade natural, sabe? Então, mais felizes, mais preparados para lidar com os desafios, né? E aí a gente não dá tanta importância para as coisas que estão fora do nosso objetivo, né? Então, meu trabalho é conduzir esse processo, seja por meio de mentorias individuais, aconselhamento de carreira, para os profissionais, né, e para as empresas por meio de treinamentos, palestras, alguns projetos. Então eu posso, né, pensar também em formas de projetos direcionados para uma empresa que busca esse desenvolvimento integral, né, que eu falo que é um desenvolvimento mais profundo do que aquelas habilidades corporativas que a gente costuma falar, né. Então, dessa forma, e além disso também eu não consigo me desligar, né, do recrutamento. Então, eu atuo forte ainda com o recrutamento para as consultorias, né? Então, por conta das experiências dos anos aí recrutando para o setor e, consequentemente, com a rede de contatos, né? Então, isso é algo que funciona bem, né? Eu consigo muitas vezes conduzir um processo mais rápido por conta dos contatos que eu já tenho, das parcerias, que muitas vezes a pessoa está alocada, mas aí a gente, né, tem até muitas amizades no GAC, então me indica alguém, ou sabe de alguém que saiu da empresa, e me manda o LinkedIn dessa pessoa e fala, som dessa pessoa. Olha aí. Então, né, eu faço bastante esse recrutamento, daí pela minha empresa, né, de forma para as consultorias, né, e também ajudo os profissionais que buscam uma orientação de carreira. Então, eu tenho situações assim de pessoas migrando, que vêm à área de GAC, que eu fico muito feliz como promissora, migrando de resíduos, de outras áreas da ambiental, né? Então, eu ajudo nesse processo, né? Que essa pessoa consiga entrar no GAC, né? E eu acho que é isso, assim, né? De uma forma mais generalista, eu faço diversos projetos dentro da área de RH para profissionais, para empresas e também para os profissionais que estão buscando essa mudança, né, essa virada de chave, algo desse sentido, né? Legal. A gente aqui critica, né, bastante a analistização, por exemplo, né, algumas outras coisas da relação da empresa com o trabalhador, com a trabalhadora. Uma das coisas que a gente fala que é a analistização. Que, poxa, a pessoa é geógrafo, é biólogo, é químico, é engenheiro, é geólogo, mas agora, nos últimos anos, eu não vejo ninguém sendo contratado como a sua função, né, de origem, e sim como analista, como gestor de projetos, como coordenador, sei lá o quê, mas e exclusivamente para pagar menos ao funcionário. Isso é geral ou é uma impressão minha? E como, se é possível, você vê como possível uma reversão disso? E como? Difícil essa. Olha, infelizmente eu acho que é geral.
Olha, eu vi pouquíssimas consultorias até hoje que contratam pela função profissional ali, né? Infelizmente, né, por esse motivo e outros ali que é uma questão mais estratégica da empresa, enfim, né? Isso não é muito aberto, mas e aí com relação a reverter esse cenário, eu acho que talvez as entidades tenham força para fazer isso, né? Por exemplo, associações como a AESAS, que são importantes do nosso setor. Eu acho que talvez num futuro a gente consiga, mas com força dessas pessoas, né? Dessas organizações importantes, porque eu acho que é uma dificuldade, não só em GAC, viu? Eu acho que de um modo geral, né? As empresas estão sempre buscando formas ali de contratar os melhores profissionais, né, com menos recurso possível, né? Infelizmente, essa relação ainda não está equilibrada, né? Então, eu acho que só com uma força, assim, né, de uma união da classe profissional, talvez, para que a gente consiga mudar isso. Sim. A correlação de forças é muito desproporcional, né? Sempre. Né? E no GAC não é diferente, é bastante desproporcional. E aí eu também me pego pensando no seguinte, em geral, a empresa vai querer pagar o menos possível e extrair o máximo possível do trabalhador, da trabalhadora, que por sua vez precisa se colocar melhor na empresa, ela precisa de habilidades, então precisa, né, de todo aquele treinamento, de toda a capacitação. E o RH fica no meio desse fogo cruzado. Isso fica no meio do fogo cruzado, porque o RH também é um trabalhador, é uma trabalhadora. E como é que o RH lida com isso, sendo um trabalhador, e ao mesmo tempo tem que, poxa, a empresa precisa disso, eu tenho que fazer isso, e aí como que funciona? Aí é o RH precisando de um apoio de alguém de outro RH. Eu acho que é. Normalmente é isso, a gente fala, o RH, ninguém cuida do RH, gente. Aí fala, me colocando, né, nessa posição. Ninguém cuida do RH, alguém precisa ajudar a gente também. Sim, isso assim, é sempre um dilema, é muita gestão emocional envolvida. Pois é. Porque, de fato, né, quando você vai para uma área de pessoas, né, e eu, por exemplo, tenho essa questão de o que é um dos meus prazeres assim profissionais, o que me satisfaz muito é que ver o profissional se desenvolvendo, encontrando o equilíbrio. E muitas vezes o equilíbrio dele não está ali onde ele está, mas você e ele estão, né, fisicamente. E aí você fica ali, né? Porque, olha, eu sei que isso não vai funcionar, né? Mas você não pode dar essa orientação. Sim, claro. Você, né? Você tem que, né, se posicionar de alguma forma, né? Sim. Então, assim, é muito difícil. Eu acho que é uma das dificuldades, assim, internas do RH muito grandes. Então, em grupos de RH, esse tema sempre surge. Então, assim, nos nossos eventos de saúde mental, ele sempre está presente. É muito difícil mesmo, sabe? E novamente, assim, é um combinado de motivos que me fizeram ir por essa linha de poder, de fato, falar para o profissional o que faz sentido, né? Não falar o que faz sentido para ele, porque só ele vai saber isso, mas conseguir conduzir ele por uma experiência e dando possibilidades ali que talvez façam mais sentido muitas vezes que onde ele está, ou, né, ou até o contrário, acontece muito, sabia? O profissional não se acha capaz de buscar uma posição que ele sempre quis. Ele, não, mas é porque tem tantas pessoas acima de mim, tem isso, tem aquilo. Então, muitas vezes você tem que mostrar para a pessoa potencializar isso nela, né? Os valores, o que. Então, assim, por incrível que pareça, não é só o inverso, essa questão acontece muito, né? E aí a gente volta para o passo de olhar para dentro, né? Para poder se posicionar, entender claramente quais seus valores, para onde você quer ir, né? Onde você quer chegar. E eu costumo até orientar as pessoas, assim, nessa parte da orientação de carreira, né? Eu faço um trabalho, assim, de formiguinha, assim, desde construir o LinkedIn, de ajudar a mudar, de mostrar o que é importante para ele se posicionar profissionalmente, né? Até prepará-lo para uma entrevista.
Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo bastante é que, assim, seja você mesmo, porque não adianta você vender ali uma imagem que não vai ser você no dia a dia, porque os seus valores não vão casar com aquele lugar, pode ser, né? E isso não vai ser bom para nem para você nem para a empresa, né? Então, né, ter essa transparência e principalmente ir sempre para uma entrevista sabendo o que você quer, conhecendo a empresa, sabendo se aquilo de fato, o pouco que você conhece, né, estando de fora, se faz sentido para a sua carreira, se aquilo tem sinergia com você, né? Porque senão, assim, não vai ser sustentável, né? Sim, sim. Eu lembro, sei lá, 20 e poucos anos atrás, início dos anos 2000, eu trabalhava fazendo jogos, né, jogos na escola e jogos também para empresas, eram jogos cooperativos e tal, e algumas empresas contratavam a minha equipe para fazer treinamento na empresa, principalmente de cooperação, né, de fazer atividades ligadas ao desenvolvimento da cooperação. E sempre que a coisa não era boa, era culpa do gerente, do dono, que ele me contratava para fazer isso e ele chegava lá no meio da atividade, abria o porta-mala, galera, chegou a cerveja, vamos lá, acabou a minha atividade que ele me pagou para fazer. Sim. Então, qual é em geral isso ainda acontece 25 anos depois, o dono da empresa ou o gestor, a liderança sabota a própria empresa indo contra a instrução que ele deu para o RH? Ai, acontece. Acontece de tudo, acontece o pessoal sabotando o RH, acontece o Olé que quer dar a volta e chegar aí. Acontece de tudo, né? Mas, na verdade, assim, isso é uma situação curiosa, né? Porque eu costumo dizer que, na verdade, assim, nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? Fato. E muitas vezes, né, aí a pessoa faz não sei, essa sabotagem, vamos chamar assim, né, essa sabotagem, né, e culpa o outro porque aquilo aconteceu, e aí o negócio vai virando aquela bola de neve de novo, Sim. Você não sabe nem onde começou mais, né, e eu costumo dizer que, assim, as pessoas dentro da empresa, eu vejo muito isso acontece hoje em dia, que se colocam numa situação de vitimismo. E, assim, é sempre levando a questão pro outro, pro meu gestor, nunca é minha culpa. E, assim, a questão não é sobre culpa, né? A questão é colocar responsabilidade no que você faz, né? Sim. Então, assim, isso acontece o tempo todo, mas eu acredito que as nossas respostas a isso são muito... como a gente se comporta é muito mais sobre a gente do que sobre esse cenário, né? Porque é muito mais sobre a nossa gestão de mudanças, de conflitos, né? De tudo que acontece, muito mais sobre isso. Então, por exemplo, né, o que acontece bastante é de alguém, por exemplo, um gestor, aquele profissional precisa se desenvolver daquela forma, ele precisa de um curso. O bom é curso, o gestor gosta de curso. Ele precisa de um curso. Se for rapidinho, então, de tipo 4 horas, 8 horas. Só que assim, eu acho super importante, é claro, isso é importante, mas isso deve entrar junto com um plano de desenvolvimento, Sim, claro. Com um complemento, né? Então, gestores, RH e o próprio profissional, eles têm que trabalhar em equilíbrio, eles têm que trabalhar juntos, né? Mas esse compromisso e responsabilidade, eu acredito que é do profissional. Então, por mais que aconteçam essas intempéries, né, do caminho, né, eu acho que a gente tem que estar focado no plano final, de fato, né, então, quando acontece, a gente encaixa isso e entender o que motivou aquilo, né, é um exercício super importante, mas por que ele está querendo fazer isso, o que tem por trás, né, e aí quando você vai fazendo os 5 porquês, né, aí já vai juntando a qualidade, já vai juntando tudo, né, quando você vai buscando essas respostas, aí você chega em causas que realmente fazem sentido, né? E aí a gente junta tudo e refaz o plano. Bom, você deu uma dica já para o profissional em geral, né? De ser ele mesmo, né? No recrutamento, estou dizendo, né? Se ele vai participar de um recrutamento, a primeira coisa é ser ele mesmo, senão não adianta nada, né? Ainda que ele seja contratado, não vai funcionar, né? Em algum momento muito breve. Deu algum conselho para os profissionais do GAC que estejam procurando vaga ou em outra empresa ou o profissional que esteja querendo começar no GAC?
Sim, linhas gerais, é claro, né? Mas ele tem que ter, obviamente, um LinkedIn. O que ele precisa destacar no LinkedIn? A formação dele, ou as experiências dele, ou as hard skills, ou soft skills, ou tudo isso. É conveniente ele ficar escrevendo todo dia um artigo no LinkedIn, e se for para entrevista, ele precisa falar muito, falar menos, assim, em linhas gerais, o que ele deve fazer? Tá, vamos lá, porque eu já já tem mais meia hora aqui para falar sobre isso. Bom, em linhas gerais, assim, né, no processo de entrevista, primeiro, vou separar, assim, entre entrevista, o LinkedIn e o geral. O processo de entrevista, né, hoje em dia, as pessoas, elas focam, a pessoa que está te entrevistando, no caso, né, o profissional da RH ou o gestor mesmo, né, a nossa mente se prende aos detalhes de resultado. Isso é porque, assim, você falou um número, a sua mente já para ali, 98%. Então, são ali formas de você colocar, então, que é importante numa entrevista, então, seja autêntico sempre, né, saiba comunicar seus objetivos de forma clara, isso é super importante. Então, às vezes a gente vai contando, vai longe, faz a entrevista, o recrutador adora, porque ele adora ouvir sua história, porque é nesse contar da história que ele te conhece, né? Mas falando do outro lado, assim, como entrevistado, né, é muito importante você ter objetividade no que você está falando, né? E isso demonstra muito também do seu perfil profissional, e objetividade é o que funciona ali para o dia a dia, né? Então, as pessoas querem pessoas mais objetivas, né? E principalmente, eu falei dos resultados, né? Pensar em projetos que você fez diferença, que você se destacou, e trazendo essa referência de resultados concretos, né? Então, por exemplo, eu realizei sei lá, uma remediação de organoclorado em 1 ano, utilizei a técnica X. Então, você traz para o concreto, sabe? Usa isso. Se você é um gestor, eu otimizei em 15% o tempo do relatório, né, da entrega dos relatórios da minha equipe. Aí você já vai ser contratada, né? Então, trazer esse tipo de fato, né, que você se destacou, é super importante, super valioso numa entrevista, que mostra a sua capacidade analítica também. Claro que para cada posição é algo que a gente, né, não são as mesmas habilidades, mas isso demonstra ali uma coerência na sua jornada profissional, né, e tudo mais. Então, numa entrevista, eu acho que é isso, né? Eu diria também para que as pessoas busquem, assim, esse equilíbrio, né, entre, como você falou, entre as hard e as soft skills. Eu acho que isso é super importante, eu vejo isso como sendo um diferencial no mercado, porque, de fato, as pessoas, ou elas estão muito preparadas para hard skills, ou elas não estão preparadas, né, ou elas estão preparadas para um ou não estão para outro. As habilidades comportamentais são muito complexas e você só vai conseguir, eu falo muito assim, são 2 pilares que eu gosto muito de falar com as pessoas que eu atendo, que é comunicação e liderança. E aí, liderança, a pessoa pensa que é para ser um líder, mas na verdade é como se fosse um líder de si mesmo. Para mim, esse é o primeiro ponto de liderança. Para um time, se eu não me conheço, se eu não consigo liderar as minhas ações, as minhas emoções, as minhas respostas, né? Então, eu acho que esse caminho do autoconhecimento é super importante para ser um líder ali de si mesmo e conseguir comunicar, né? Então, eu daria esse conselho para que as pessoas busquem, a gente está precisando que elas se desenvolvam nesse aspecto, não só em GAC, em tudo, né, mas como a minha experiência foi em GAC, em GAC, né, eu acredito que esse é um ponto bem relevante. E acho que também e do LinkedIn, né, eu não falei do LinkedIn. LinkedIn, de fato, o LinkedIn tem um algoritmo ali como as outras redes sociais, então, e o algoritmo principal é aquele do quem não é visto não é lembrado, mas de forma automática, digamos assim, né? Então, sim, você tem que ajustar o LinkedIn, todas as etapas, soft skills, hard skills, eu não costumo colocar a empresa ali em cima, mas colocar a formação, ter uma boa imagem, isso também funciona, porque muitas vezes o recrutador, ele tá vendo as imagens desse tamanhozinho assim, e ele só vê o nome e a imagem, e às vezes tem uma imagem que nem você consegue ver o profissional direito. Então, sim, é fazer uma página atrativa e leve para que as pessoas queiram, né, acessá-la.
se comunicar com outros profissionais, comentar, trazer temas relevantes da sua área, isso tudo te coloca numa posição melhor em relação ao algoritmo do LinkedIn. Então, não só para as conexões profissionais, mas para que você apareça para mais pessoas, e principalmente para os RHs das empresas, que o LinkedIn tem uma função muito completa, então é a principal ferramenta hoje para os RHs em GAC. Então, investe no LinkedIn, deixa o Instagram para lá, deixa o Instagram para a vida pessoal, que vai fazer mais sucesso. Isso. Marcos, e também, assim, eu acho que sair da zona de conforto é algo que nos proporciona sempre crescimento, né? Então, o mercado está cheio de oportunidades, mas elas só se tornam reais quando você está preparado para aproveitá-las. E você vai se preparar saindo da zona de conforto, né? Então, eu acho que esse é a principal mensagem, assim, que eu acho que a gente tem que estar sempre em movimento para que as oportunidades surjam, para que você esteja preparado e as coisas aconteçam. Pamela, agora é um momento interessante que você pode me fazer uma pergunta depois de eu ter bombardeado você com as perguntas. Você pode me fazer uma pergunta aqui. Legal. Eu quero te perguntar, então, com relação ao desenvolvimento educacional, né? Como você vê que é o maior desafio, né, de sala de aula, e principalmente, né, pessoas já profissionais ali já no meio tão específico, né? Eu queria entender um pouco desses desafios. Legal. Bom, eu gosto bastante, né, de dar aula, né, e dar aula na sala de aula, particularmente eu gosto mais, né, que a gente está vendo as pessoas, tentando ver qual é a dúvida delas, né, se elas estão entendendo ou não, mas a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é reter a atenção das pessoas pelo tempo suficiente que você precisa. Então, isso é um desafio. E aí a gente, do nosso lado aqui, né, do docente, a gente tem que falar os conceitos que precisam ser falados, mas a gente precisa que a pessoa te ouça. Então, juntar isso tudo sempre foi o desafio, né, da educação, desde o ensino fundamental, médio e na pós-graduação não é diferente, a gente precisa disso. Mas na pós-graduação tem a vantagem, a pessoa quer me ouvir falar. Então, isso já é um ponto muito, muito bom a meu favor. Quando eu dava aula no ensino médio, às vezes não queria me ouvir falar, então isso se tornava mais difícil. Mas aqui, então, felizmente ainda estão querendo me ouvir falar, espero que continuem. Então, o meu desafio é esse, tentar fazer aqueles conceitos ficarem mais atrativos e aí mostrar casos reais, eu explicar o porquê de ter que ser daquele jeito que eu estou falando, e o que acontece quando não faz o que eu estou falando. Então, e as aulas, todos os docentes que vão dar aula em pós-graduações ou em cursos livres para o GAC deveriam fazer dessa forma. Não só falar aquilo que ele se propôs a falar, né, não encher o slide com dados e tal, mas ele mostrar o porquê que aquilo está acontecendo e de onde veio, né, e qual é a implicação de não fazer o correto na visão do cara. Fazer casos reais, né? Eu acho que que legal. Aproximar acho que com o dia a dia. A gente também tem esse desafio. Sim. Pouco em RH, então também lida bastante com treinamento, mas eu imagino que na parte docente seja exponencializado esse ponto, né? Quando o cara vai fazer um curso pago, né, sei lá, curso pago por ele, né? Isso, e aí ele precisa daquilo, né? Então ele vai querer fazer, então ele está predisposto a ouvir. Você só não pode estragar, né? O professor não pode estragar. Então, é isso. Acho que é isso. Legal, bacana. Pamela, eu queria que você desse agora uma indicação de algum livro, algum filme, série, música, pode estar ligado a RH ou não, você que sabe. Ixi, agora deixa eu pensar em algum aqui. Pode ser tudo? Pode. Um de cada um, ou só um em geral, você que manda. Eu vou aproveitar que a gente está no podcast, vou dar uma indicação de podcast. Olha, então. Legal. Eu, inclusive, faço trabalhos com essa empresa que chama-se INEX, né? É um Instituto de Desenvolvimento Humano. Eu faço parcerias com eles para as imersões, né, em PNL, que a gente costuma dizer que
é o primeiro passo aí para olhar para dentro, né, e falar de autoconhecimento. E eles têm um conteúdo gratuito, que é um podcast que se chama Café com PNL, que é fantástico, assim, 40, 50 minutinhos ali no trânsito, você consegue explorar muitas questões internas ali e refletir, sabe? Te traz muitas reflexões positivas, e é o primeiro passo ali para você começar a virar uma chavinha de querer buscar esse conhecimento que está dentro de nós, né? E aí, se você gostar muito, você pode me mandar mensagem para fazer um curso. O podcast, então, está indicado, e eu anotei aqui, INEX, né? E é Café com Isso. PNL, né? O podcast. Café com PNL, isso legal. Mesmo. Pamela, então, vou agradecer a sua presença, foi muito bom estar com você aqui, obrigado pelo seu tempo, pela conversa, e agora eu queria que você falasse as palavras finais, mas não só isso, né? Agora o podcast é seu, você pode falar o que você quiser, cantar, ou como você quiser. Não brinca com cantar, que eu gosto muito de cantar, mas eu não vou cantar. Legal. Cantar é o meu hobby. Olha, acertei então. Mas eu não vou pagar esse micro, não. Se eu tivesse preparado, pode ser, né? Mas que tipo de música você gosta, Pamela? Na verdade, eu gosto de tudo, né? Eu gosto de música boa, né? Digamos assim. Então, eu gosto de cantar um pouco de tudo, mas rock. Eu vou desde o rock até o louvor. Legal, legal. É minha válvula de escape, assim. Eu descobri isso num plano de desenvolvimento que eu fazia para as empresas, para as pessoas dentro da empresa, né? E aí eu não fazia para mim, eu desenvolvia todo mundo, sentava com cada funcionário e fazia ali, descobria o que gosta e tudo mais, e não fazia para mim. Aí um ano eu falei, eu vou fazer para mim. Aí chamei o dono da empresa e falei, você me ajuda, porque alguém tem que me conduzir, né? E, enfim, chegando que a música era algo que era uma válvula de escape, digamos assim, para os mais difíceis, então eu tô sempre cantando. Legal, legal. Bom, quem quiser me encontrar por aí, o LinkedIn é minha principal ferramenta de trabalho, então lá no LinkedIn, meu nome é Pamela Bellini, mas você pode me encontrar como Bellini Serrete também, que é o arroba lá do Instagram, do LinkedIn, tem meus contatos, enfim, todas essas soluções que envolvem o desenvolvimento humano, se tem qualquer área aí que você está buscando olhar para dentro para desenvolver depois, eu acho que eu posso te ajudar de alguma forma e, enfim, vai ser um prazer. E se você for do GAC, talvez a gente já se conheça, e também a parte do desenvolvimento de carreira, enfim, tudo isso vai ser um prazer, é algo que tem me movido muito com um propósito profissional, então é algo que eu tenho feito ali de coração aberto mesmo, com toda a energia e vontade de entregar algo que realmente transforme para as pessoas, sabe? Que contribua para elas. E eu acho que é isso. Legal, legal. E obrigada, né? Principalmente, Marcos, obrigada. Eu fico lisonjeada, assim, de poder contar um pouco desse lado do RH para os meus colegas. Eu espero que tenha contribuído com né, minimamente aí de alguma forma para que as pessoas pensem, né, e um pouco nas suas carreiras, né, na parte profissional, enfim, qualquer insight que for valioso, eu já fico feliz, né? Com certeza. E é isso, obrigada de coração, foi um prazer falar com você, a gente já se esbarrou em vários eventos, mas nunca teve essa conversa tão profunda. Sim, mas agora já estou atento. Então a gente se encontra por aí em algum evento. Tá bom. Obrigado, Pamela. Até. Tchau, tchau. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Pamela. Espero que tenham gostado e aprendido com ela como eu aprendi. Foram muitas dicas interessantes, mas eu gostaria aqui de retomar e destacar uma delas. A união das pessoas que trabalham no nosso segmento, o GAC, é essencial para que tenhamos melhores condições de trabalho, menos burnouts, menos analistização, enfim, uma pequena mudança na correlação de forças. Vamos pensar nisso para 2025, pessoal. Mas, é claro, para lutarmos temos que estar vivos e empregados, então sigam também as dicas dela de carreira, que foram muito legais. Não se esqueçam, o RH também é trabalhador, também faz parte desse nosso ecossistema. Foi mais um belo episódio que aprendi muito, agradeço demais a Pamela pelo tempo, pela conversa e pela gentileza conosco. Não percam, na próxima semana teremos o último episódio do ano, o último episódio da temporada.
Agradeço também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório Consulting, a Vapor Solutions e a Linkevis Advocacia Ambiental, que proporciona a possibilidade de conversar com pessoas legais aqui, como a Pamela, todas as semanas. Agradeço demais às nossas queridas e aos nossos queridos apoiadores financeiros do Apoia-se. Repito, quem quiser e quem puder, entre na nossa campanha. O site é apoia.se/ecdambiental. E é claro, somos especialmente gratos a vocês que nos acompanham, que nos leem, que questionam, que compartilham, enfim, que nos ouvem aqui todas as semanas, praticando essa escuta ativa que é muito legal. Vocês são, claro, a razão de existência desse canal e de outras coisas que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco aqui no podcast, ele está no Spotify, está no YouTube e outros agregadores, também nas outras redes, o Instagram é @ecdambiental, temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, dedicado a vagas de emprego, assine a nossa querida newsletter, enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.